Olá, muito boa noite, 21 horas e 1 minuto desta terça-feira, hoje dia 14 de agosto de 2018, está no ar, ao vivo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o nosso Estação Hamburgo, e você acompanha a nossa estação também pela internet, para o mundo inteiro, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site no Facebook. Eu peço desculpas a vocês pela minha voz muito prejudicada hoje, uma forte gripe que me pegou de jeito, imagina o tamanho do vírus, me pegou de jeito, então estou um pouquinho debilitado, mas eu faço questão sempre que possível estar com vocês aqui, gosto demais de estar com vocês aqui e agradeço demais a minha bancada que me aceitou hoje assim um pouco debilitado. A nossa Estação Hamburgo é um oferecimento de central de alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a Gerontofer, mais saúde, mais vida. De 3 a 5 de setembro, no Serra Park, em Gramado. A nossa Vale TV vai estar lá em Gramado, acompanhando de perto cada instante deste grande evento. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Locfer, fechaduras digitais biométricas, molas, douradiças e acessórios. É na Locfer, parabéns ao nosso amigo Moacir, que está com uma fachada nova, belíssima. Como é bom ver, mesmo no momento de dificuldade, empreendedores como o Moacir, fazendo um lindo trabalho e acreditando no nosso negócio, acreditando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e botando seu dinheiro de novo no seu negócio, para que aquilo ali gere mais frutos para ele, para os empregos que ele gera, para as pessoas, para a família dele, as pessoas que ele ama. Parabéns, Moacir. Quero também agradecer o Flávio da Sebratel. Sebratel vai estar conosco na feira, lá na Expo Inter. Estaremos lá a partir do outro sábado, a semana inteira, até o dia 2 de setembro. Saímos dia 2 de setembro, dia 3 começamos em Gramado. E quero agradecer o The Travelers, aqui, ó. Acabei de receber, ele diz que não é o último, é o mais novo, né, o mais recente DVD do The Travelers, desde 1996, levando o melhor do country rock pelo Brasil. The Travelers também vai estar conosco, já confirmaram presença lá na Expo Inter, na casa da Vale TV, vai estar gravando com o Canísio lá, e hoje tem eles ao vivo, já estão aqui, já estão lá nos camarins da nossa Vale TV, em seguidinha entrando no ar. Agradecer a bancada, Dr. Márcio Gerhard, muito boa noite, muito bem boa noite. Contigo? Muito boa noite, tudo certo, Rodrigo, tudo perfeito. Pós-debate. Pós-debate? É, porque a gente ainda não conversou desde o primeiro debate entre os presidenciáveis. Como eu fiz um comentário hoje num post teu ali no Facebook, né? Na realidade, eu continuo com a opção que, na minha opinião, é o menos pior. Não acho que tenha melhorado e também não acho que tenha piorado a situação de ninguém. E vou manter, por enquanto, essa postura. Vamos de menos pior. Sabe o que me preocupa em relação a essa fé cega, né? Sim. A fé cega. Sim. Né? Em relação à fé cega, sempre o que me preocupa é a fé cega. Sim. Por que a crença cega? Nada contra, muito menos contra eleitores dele, mas o Jair Bolsonaro é uma pessoa que vem arrebatando seguidores de uma forma assustadora, não pela quantidade, mas pela fé cega de muitos deles. Mas sempre que eu verdade, consigo sentar contigo e discutir contigo sobre isso, me deixa feliz. Sim. Inclusive neste grupo, né? Por isso que eu fiz esse comentário, né? Porque eu entendo e compactuo dessa tua posição, né? Que a fé cega não é salutar para ninguém, para nenhum dos lados. O que acontece, infelizmente, é que ele achou um nicho. Ele encontrou um ponto em que ele consegue trazer para o lado dele essa fé cega, né? Justamente é um personagem, pelos órfãos. É um personagem. Em parte também. Eu acho que ele está bem orientado para ser esse personagem. Se ele vai fazer parte do que ele está prometendo, eu acho que muita coisa vai ser boa para o país. Mas que realmente ele encontrou um público
que precisava ouvir o que ele está dizendo, ou que queria ouvir o que ele está dizendo, isso ele encontrou. E aí ele pode realmente, como tu falaste, ter alguém seguindo em fé cega atrás dele. Doutor Henrique Abel, muito boa noite. Vamos te trazer para esse debate aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos amigos, colegas aqui da bancada. Sempre uma satisfação estar fazendo parte aqui do Estação Hamburgo nas noites de terça-feira. Feliz com o debate, doutor Henrique? Pois olha, eu acho que feliz é uma palavra muito forte para aquele debate, né? Eu me dei o trabalho de assistir ele do começo ao fim. Faltou muito conteúdo. E a comentá-lo no Facebook, diga-se de passagem. Me dei o trabalho. On moment. Esses são alguns um daqueles momentos em que eu deixo transparecer, talvez até mais do que eu gostaria, de que eu tenho alguns parafusos faltando, né? Então, me dei o trabalho de comentar todo o debate, ponto a ponto, questão por questão ali. Isso acabou gerando um texto enorme, obviamente ninguém leu, porque, né? Eu li, doutor. Olha, então valeu. Se eu alcancei um leitor, então valeu. Mas enfim, eu gosto, né, dessa cachaça aí. Sempre me interessei como um observador externo pela análise, né, do meio político. E agora o debate ele não chegou a ser uma surpresa. Talvez a maior surpresa é que o país teve a oportunidade de ser apresentado a figura histriônica do Cabo Daciolo. Foi Foi o homem da noite. Que quase pareceu como uma estratégia de marketing, assim, do tipo, eles pensaram, meu Deus, esse debate vai ser muito chato, ninguém vai olhar isso, daí, não, vamos inventar um candidato de última hora, e apareceram com um ali que parecia um ator. E eu achei ele um personagem adorável, porque, ao contrário dos outros candidatos que a gente vê que eles estão bastante maquiados e que eles estão bastante mascarados, é interessante você ver alguém que realmente se comporta como para usar um pejorativo assim, mas é um louquinho arquetípico, um louquinho de verdade. Porque eu tenho muita resistência quando eu vejo algumas pessoas definindo o Bolsonaro. O Bolsonaro é louco. Eu fico pensando assim, como louco? É um sujeito que está com 61, 62 anos, nunca trabalhou na iniciativa privada, tem 2,5 milhões de patrimônio, uma pilha de imóveis, colocou a família inteira na política. Como é que você pode ser louco se você se deu tão bem assim profissionalmente? Uma pessoa que se dá tão bem profissionalmente demonstra que ela tem um planejamento de carreira muito bom. Mas o Daciolo fez ele virar... Light. Lógico. Suavizou ele. Na comparação, Centro, agora o Bolsonaro parece quase razoável, né? Quase centrão. Agora o Daciolo é uma figura que a gente olha para ele, nossa, esse sujeito parece que é meio maluco. Mas ele é um maluco autêntico. Por quê? Porque ele é um sujeito que começa a fazer política fora da política partidária, liderando greves, vai preso, quer dizer, quebra a cara, começa a angariar uma simpatia popular, é cooptado por um partido de esquerda, no caso o PSOL, se elege pelo PSOL. Se fosse um carreirista, poderia ter passado o resto da vida paparicando esse nicho de eleitorado de esquerda e se mantido sendo reeleito pelo PSOL pro resto da vida, brigou com o PSOL, começou a manifestar posições religiosas cada vez mais extremas. A minha dúvida é se ele brigou com o PSOL, ele foi levado por uma missão... É uma coisa levou a outra ali, né? Uma missão celestial. Exatamente. Divino. Começou a levar posições religiosas cada vez mais para um extremo, ao ponto de causar um constrangimento para o partido. O partido o expulsa, ele é cooptado por um partido de direita e agora está aí. Quer dizer, quando você vê que a pessoa está mais preocupada com certos princípios, ainda que pareçam princípios meio perturbados ou incoerentes ou até baseados em crenças irracionais ou duvidosas, mas que essa pessoa está mais preocupada com esses princípios do que com um carreirismo que lhe gera um proveito direto, você vê, bom, esse sujeito ou é um cara que tem princípios ou é um maluco. São dois adjetivos, duas observações que eu acho que não cabem ao Bolsonaro, embora sejam frequentemente feitas em relação a ele. Ele falou em teocracia, né? Falou. Governo é um governo de Deus. Democracia de Deus. Ele falou uma série de barbaridades, inclusive que eleito presidente ele reduziria o preço da gasolina em 50%, entre outras coisas. O que me fez pensar bem nele. Nessa hora até senti uma assim, poxa... Eu fiquei em dúvida entre o Ciro e o SPC. O Ciro também teve o seu momento Ligue Já, né? Com essa não, é que o Ciro é Ligue Já também. Né? Eu vou tirar você do cadastro de proteção ao Eu vou tirar você deste lugar. Se isso não é populismo, não sei o que seja, né?
né? Claro que é. Você está apelando ali para um eleitor que está enredado, enforcado, e você, eu sou o mago, vote em mim que eu vou fazer uma mágica. A proposta dele é populista ao extremo. Nesse e aí a gente falava sobre isso. Bolsonaro fala o que o povo quer ouvir e ele acabou de usar a mesma retórica do Bolsonaro, né? De outra forma. Puxando onde mais dói. Parte do corpo humano que mais dói. Uma eleição carregada de populismo e isso é muito preocupante. Vergonhosamente preocupante. Eu tenho dito já há bastante tempo, não subestime o Bolsonaro, ele tem chances, ele, sob muitos aspectos, nós deveríamos considerar ele como o favorito, né, para uma eventual vitória aí no pleito. E me parece que é uma confiança num momento muito grande em que a candidatura geral do Alckmin vai fazer uma espécie de mágica, que não, é que a disputa não começou realmente ainda, o Alckmin tem toda a máquina do lado dele, ele tem todo o tempo de televisão, ele tem uma quantidade incomparavelmente superior de dinheiro proveniente do fundo partidário, então ele vai fazer essa mágica porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Até pode acontecer um segundo turno, Alckmin versus Bolsonaro, mas é muito difícil. A rigor, para o Alckmin ir para o segundo turno, ele precisa roubar votos do Bolsonaro, o que tira o Bolsonaro do segundo turno. Então é muito difícil ir os dois. Mas tu está contando com o Brasil dividido ao meio ainda. Sim, mas... Eu não sei se o Brasil está dividido ao meio ainda. Eu vejo como uma grande dificuldade você vamos imaginar... chamar esses outros dois para conversa e vamos com certeza. Eu vejo uma dificuldade em a gente imaginar um cenário em que as duas vagas, por assim dizer, do segundo turno sejam ocupadas por candidaturas de direita. Uma vaga Alckmin e uma Bolsonaro. Sentido. É difícil. Mas é que o Alckmin virou muito mais light, né? Cada um foi empurrando o outro para um lado, né? Assim como eu vejo muita gente dizendo, pô, como se ele fosse um trotskista inveterado, assim, né? E não é, definitivamente não é. Doutor Mário, muito boa noite. Boa noite, Mário Rodrigo. Bocas, boa noite, telespectadores não do tinha Hamburgo. vindo aqui ao vivo? Já é a terceira vez que eu venho aqui. Ao vivo, depois da inauguração do novo estúdio? É a terceira vez que venho. Então tá bom, fiquei preocupado com isso. E é um grande prazer, uma grande honra para mim estar aqui com vocês e com os colegas de bancada, e dizer que, como eu sei que você faz vacina de 2 em 2 anos, aconselho a fazer de ano em ano, de repente vai lhe dar uma imunidade maior, né? Talvez, né? Pois é. Isso é fundamental para a nossa saúde. Defendo a vacina, Então tá. E aí a situação eleitoral brasileira esse ano está bem, vamos dizer, atípica, no meu modo de ver. Nós estamos com extrema-direita, direita, centro, esquerda e extrema-esquerda disputando uma eleição presidencial com candidatos fraquíssimos, no meu ponto de vista. E com muito pouca substância política ou com bagagem suficiente para fazer uma boa administração. E, no meu modo de ver, nós vamos perder mais 4 anos. O Bolsonaro me lembrou muito, e me lembra, o Collor na campanha de 90, quando ele vinha com aquela expressão e com aquele jargão de caçador de marajás. E todo mundo queria ouvir isso, porque ninguém aguentava que o funcionalismo público naquela época recebesse milhões de reais e um disparate com a população comum trabalhadora. Hoje, está muito fácil para fazer campanha, porque o nosso Brasil está aniquilado em vários aspectos. Econômicos, na saúde, na economia, na segurança pública, na governabilidade, na representatividade. Então, olha o que fez o Meirelles no debate. O Meirelles é da situação, pessoal. Ele não conseguiu expressar uma possibilidade sequer relacionada com a máquina administrativa do Temer. Por quê? Porque ele sabe que é comprometedor para ele. E ele é representante do MDB. E olha o Alckmin, ele agregou dezenas de partidos ali ao redor do nome dele e não trouxe uma perspectiva nenhuma. Ele não consegue nem se expressar, ele não consegue nem dizer o que ele está pensando em relação às coisas. Ele conhece o métier, mas ele não tem cacife político, ele não tem representatividade para se eleger um presidente da República. E olha a Marina. A Marina é uma caricatura. A fragilidade dela chega a ser... ela é autofágica. Né? É autofágica. Ela se consome dentro dela mesmo. A Marina é uma herpes. É uma baixa imunidade, ela aparece. Cara. E a gente tem que ter uma expectativa nesses candidatos
alguns ali, nem vou citar, porque foram fantoches. Fantoches. Vocês têm que entender que nós estamos olhando um debate de políticos e de candidatos a presidente da República do Brasil. Isso não é uma eleição de qualquer outra coisa, mas é para presidente do Brasil. Então nós estamos realmente numa crise política muito séria. Queira Deus que isso seja, vamos dizer assim, uma possibilidade de nós podermos escolher alguém que vá poder minimamente representar-nos e fazer uma administração, uma gestão minimamente condizente com o que temos hoje aí, e que os nossos deputados federais sejam bem escolhidos, que os nossos deputados estaduais sejam bem escolhidos, que os governadores sejam bem escolhidos, e os senadores também, para nós podermos dar um respaldo para essa administração presidencial, que eu acho, no meu ver, nós vamos perder mais 4 anos, vamos deixar de crescer 4 anos, porque nós não vamos ter uma administração condizente com aquilo que o Brasil é. Péssima perspectiva, doutor. Eu tenho isso. Se vocês me permitem um comentário só para a gente entender como essa eleição está bagunçada, talvez não exista uma palavra melhor. A última pesquisa que eu tive acesso foi divulgada hoje, não me lembro a fonte aqui, vou ter que ir atrás depois. Mostrou que em todos os cenários de segundo turno, excluída a cada vez mais improvável, eu já dou por certo que não vai existir, né, há muito tempo, a candidatura do ex-presidente Lula, que eu dou por certo que não vai existir, mas excluído qualquer cenário de candidatura do ex-presidente Lula, as projeções de segundo turno, em todas e cada uma delas, o Bolsonaro derrota qualquer opositor, exceto a Marina. E eu não estou dizendo isso... Né? Isso é uma coisa pirada, é uma coisa cabo Daciolo. Eu não estou dizendo isso para enaltecer a Marina, pelo contrário, eu compactuo das observações que foram feitas aqui e eu até faço a brincadeira de que a Marina mais parece uma criatura mítica, que ela vive numa outra dimensão, numa outra realidade, num outro planeta, e de 4 em 4 anos ela ouve falar de eleição e ela reaparece aqui no planeta Terra. E ela falou isso, né? No debate ela disse... Cá estamos nós de novo, 4 anos depois, quer dizer, sim, realmente ela sumiu assim, e voltou. Senti saudades de você, fazia tanto tempo que não Onde é que tu estava, Marina? Nós estava aí trabalhando. Porque não é a gente que ser contra ela, mas nós temos que reconhecer. Ela está categoricamente ausente de todos os debates políticos das grandes questões do país quando não é época de eleição. Ela só aparece na época de eleição. Ricardo Scott, muito boa noite. Tu achou que não ia chegar a tua vez, né? Boa noite. Tu viu que são advogados que te precederam. Sim. Eles têm o dom da oratória. Exatamente. E não vamos falar mais do que isso, vamos deixar por aí. Tudo bem contigo? Tudo certo. Cada vez tudo mais ótimo. Magrão, Ricardo. Cada vez menos gordo. Quantos quilos? Ao todo? Ao todo. Entre 113 e 115. Perdeu o Dr. Mas. É mais. Eu tô com 94. Perdeu mais. Óbvio. Perdeu quase o Henrique Abel. Bom demais, parabéns. Bom. Parabéns. Tu veio para falar da ONG? Eu vim, claro na verdade, não, né? Eu vim para falar do que tu. Não, é que em a pauta, ONG é um né? assunto muito importante na tua vida e acho que é uma função das primeiras que a nossa Vale TV tem. Mas hoje eu também quero ouvir muito de política. O que tu viu nesse debate? O que foi que só você viu? Cara, sim. Eu acho que a gente está numa espiral de loucura. Sandice pura. Não, é sandice. Assim, um condenado presidiário lidera a pesquisa. Então, começa por aí. Então, assim, a gente vê, o Brasil vem amargando aí, já são 4 anos de Lava Jato, tudo que a gente viu, e a população, como o afegão médio, continua pensando em votar no Lula. Aí vamos para o debate, um candidato cumprimenta ele, diz que é injusto que ele está ali, logo em seguida critica quem recebeu o financiamento de empreiteira. Mas o Lula devia estar ali, preso porque recebeu propina da empreiteira. A Marina não fala nada objetivamente, é tudo vamos fazer um grande debate, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise. Ela tá ali porque tem que estar ali. O Alckmin... Ela fundou um partido para isso, né? Mais uma. Ali. Ela funda um partido, ela sai de um partido, funda um partido, critica o Alckmin. Ela fundou um partido. Funda o partido dela, critica o Alckmin por se coligar e se coliga com um partido do qual ela saiu da eleição passada, que não serviu para ela na eleição passada e nessa já está servindo de novo. Ela fundou 2 partidos, o PV e depois o PSB.
PSB, que é um dos maiores partidos desse país, que não tem candidato à presidência da República e acaba não apoiando ninguém. Quer dizer, é como se eu dissesse assim, vocês estão liberados. Tipo, poxa, não tem representatividade política. E que se apequenou no momento em que resolveu pela neutralidade, não vou apoiar ninguém, para ficar esperando o que vai acontecer numa possível eleição petista para pegar uma boquinha ali, né? E aí a gente tem o Alckmin, que trouxe alguma proposta, mas que ninguém entende o que ele fala, porque é sigla em cima de sigla, em cima de sigla, em cima de sigla, em cima de sigla, que ninguém entende nada. Quando ele largou aquela do voto distrital misto, modelo alemão, quem que vai saber qual é que é o modelo alemão do voto distrital? E assim, eu sou totalmente favorável ao distrital. Voto distrital, por exemplo, nós não teríamos a Valdirene. Não por exemplo, teríamos. Porque o colégio eleitoral do Bolsonaro é Rio de Janeiro capital e ele tem lá alguém lotado lá no... Não é Angra dos Reis, é interior de Angra dos Reis. Né? Então ele tem alguém lá. Mas nós não temos mais alguém. É que é mais bonito dizer Angra dos Reis para parecer que ele... Parece que ele realmente enriqueceu, como estão dizendo que ele enriqueceu, né? Porque ele tem uma mansão em Angra dos Reis. Pensa né? assim, numa casa uns 4 milhões na beira exatamente. da praia. Então assim, isso é loucura. E aí isso vem de encontro que o doutor Abel falou, que o Márcio aqui falou. Por quê? Nós pegamos ali uma meia dúzia de candidatos que não conseguem fugir da caixinha, que entraram dentro daquela caixinha e não fogem dela porque tem medo de perder voto. Então ali o Boulos fala para os deles ali, que é a extrema esquerda. O Ciro procura o pessoal da centro-esquerda, a Marina também disputa esse aí. O Alckmin tenta ser o centro mesmo, se juntou com todo o centro. Quem fala aquilo que o povo anseia, e olha que eu não concordo com as soluções que ele aponta, mas quem fala mesmo de verdade é o Bolsonaro. Para mim, se médico fosse, ele acertava em cheio no diagnóstico e matava o paciente com tratamento. Não, a minha opinião é essa, eu não concordo, não acho que, por exemplo, a solução para a violência é armar a população. Eu não acho. Mas sou essa favorável, é a base do discurso. E hoje ele registrou o programa de governo dele. Tá isso ali. E isso tá ali, né? Ele fala numa coisa que eu acho. Mas o porte ali não é incondicional. Não. O porte. É ter arma em casa. Mas aí tem um detalhe assim. Aí a gente tem que prestar atenção Briga no de discurso. Ia ser resolvida no palco. A gente tem que. Não é porte. Não é porte. Assim. O que ele diz? A posse de arma é tu poder ter a arma em casa. E tu ter o acesso, tu ter o porte com um critério ali, com um crivo que tu tem que passar. Mas aí ele vai lá e fala assim, alguma coisa parecida com tirar uma habilitação. E aí eu já acho que para arma tem que ser um pouco mais do que tu simplesmente tirar uma habilitação. Você entende? A gente tem... E aí nós precisamos avançar... Pegar hoje e dizer assim, eu vou dar arma para a população é começar a construir a casa pelo telhado. A gente tem que avançar em tantas outras coisas. Por exemplo, 50% dos domicílios com saneamento básico. Ninguém falou desse tipo de coisa. Ninguém falou, por exemplo, de educação. Que eu me lembro agora de cabeça, o único que tocou no tema educação foi ele, com uma solução que é praticamente inviável. Não vai militarizar todo o ensino brasileiro. Que eu acho uma ideia boa, tu ter aonde em alguns lugares, nichos de escolas militarizadas, eu acho legal, mas eu acho que não tem como tu colocar para 100% do ensino, fundamental, médio, né? Ele fala uma coisa certa, a gente tem que investir muito mais Schwarzenegger fez isso e não deu certo, ensino básico. Schwarzenegger era professor no jardim de infância e não deu certo. Não deu certo. Então, vamos pensar bem mas isso. Divertiu muita gente na sessão da tarde, né? Mesmo. Muito. Obrigado, Rodrigão. Graças a pessoas como você, a gente vê que vale a pena realizar nosso trabalho com o apoio da Vale TV, apostando em Novo Hamburgo. Obrigado, Moacir, da Lockfair Fechaduras. Estamos junto. Carlos Fonseca, parabéns, Vale TV. Gostaria de lembrar à população que o próximo dia 18 será o dia D da vacinação contra o sarampo e a pólio. O Rotary Clube Novo Hamburgo, 25 de julho, estará apoiando... Cadê aqui... A Secretaria de Saúde no bairro Canudos. Muito bem, Carlos Fonseca. A Aline Lorscheider dizendo, Cabo Daciolo se dizendo evangélico, representando um partido que defende ferronhamente a liberação do aborto. O que podemos esperar?
O Paulo Velasco dizendo, como vocês estão exigentes. Pós-Dilma, até o Daciolo é 10. 10. Tudo com D, segundo ele aqui. E o Marco Luciano Martins está dizendo, boa noite. Bem-vindo. Amanhã, meio-dia, também no Buffet Martins, no almoço, doutor Luciano Martins. Tem mais 2 ou 3 mensagens que não estão aparecendo para mim aqui. Se vocês recuperarem, a gente pode fazer essa leitura em seguidinha aqui. Hoje o programa é um pouquinho mais breve, porque a gente tem em seguidinha Canise Weidenweill The Travelers. Então nós vamos até as 10 para as 10. E eu vou chamar um breve intervalo para a gente entrar num debate mais direto aqui, que é o que a gente gosta realmente de ver. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Se mostrar as matrículas desses imóveis todos, eu vou achar exagero. Pode continuar, doutor Márcio. Ô, doutor Márcio, Não, por favor. nós estávamos na discussão com Programa relação que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. E patrimônio dos nossos nobres candidatos é a pauta do momento. Não, eu estava justamente comentando que eu não acho 2,5 milhões de patrimônio, alguém que tem uma carreira na vida pública, fora de um padrão normal, dentro do que ele recebe, dentro do custo de vida baixo que ele tem, já que ele tem boa parte das despesas pagas. Eu acho que no mesmo período, um juiz, um promotor ou um empresário médio teria o mesmo patrimônio. Eu não sei por que condenar, pelo fato de ser político, um patrimônio acumulado de 2,5 milhões em 30 anos de carreira, né, que você falou. Porque um empresário com 30 anos de carreira teria que ser condenado também por ter 2,5 milhões de patrimônio. Quem mais te chama atenção nessa lista aí, Márcio? Na verdade, as discrepâncias me chamam a atenção. Os 400 e poucos milhões do Amoedo, pois bem, ele conquistou, é iniciativa privada, parabéns para ele, que bom que ele conquistou. Né? Sempre defendi isso. Eu acho que assim como ele deve ter um motivo. O problema dos juros no Brasil, como ele conquistou com o banco, ele é banqueiro, né? Não é dele, né? Ele só usufruiu disso. Porque daí nós vamos condenar. Aí o problema vai ser, qualquer um pode abrir uma igreja. Isso. Não vai abrir quem não quer. Isso. Né? Cada um pode abrir qualquer tipo de negócio. Não sendo um negócio ilícito, pode abrir. Que bom, mérito de quem conquista. Agora vamos... banqueiro. Quantos empregos geram os bancos no Brasil? Quais são os salários médios dos bancários e que recolocam esse
valor de volta na economia, seja com consumo, seja em restaurantes, seja aquisição de imóveis, né? O que seria da economia quando a grande maioria das empresas estão alavancadas por banco? Então vamos fechar os bancos? Não tem mais dinheiro de banco? Mas nessa relação fica evidenciado qual é o segmento econômico no Brasil que mais ganha dinheiro. Tá, e o culpado disso aqui? E que mais se constrói patrimônio. Agora é o momento que é o candidato atravessa candidato. O culpado disso é o Estado. O maior tomador de crédito no Brasil hoje é o Estado. Óbvio. O Estado. O juro é o preço do dinheiro. Isso é básico em economia. É o custo do dinheiro, é o juro. Se eu tenho lá um ente que me toma 78% de todo o crédito disponível no mercado e eu deixo 22% para a iniciativa privada e para o cidadão comum buscar, é óbvio que vai ficar mais caro. A partir do momento que o governo deixar o crédito, deixar de tomar crédito, deixar de se endividar para precisar tomar crédito para se autofinanciar e liberar que tenha mais oferta, mais concorrência, isso vai acabar. E a gente tem que cuidar para não misturar juro com spread bancário, que são duas coisas. O spread bancário realmente no Brasil é um absurdo. É um fiasco. Mas o juro tem um culpado bem fácil de identificar. Bem fácil. A gente não pode demonizar a consequência disso. A gente tem que demonizar quem está causando isso. Mas isso mexe na dívida pública. Sim. E mexe na construção de patrimônio, né? E na concentração de renda. Concentração de renda. Não quebra essa concentração de renda. Na menos-valia. Eu quero saber como nós temos a receita. Alguém falou sobre isso? Basta ter 7 milhões e abrir um banco. Não, eu quero saber se alguém lá se preocupou nesse debate. Além do Ciro que atira das pessoas. Eu quero voltar a esse comentário sobre o patrimônio dos candidatos, porque, por exemplo, você pega um candidato que ele está há 30 anos ali na vida pública e ele tem um patrimônio de, digamos, 2 milhões e meio de reais. Se você for fazer a conta no papel, não é incompatível. Com 3 décadas de rendimento, a gente sabe que deputados, por exemplo, ganham um salário muito bom, né? Ganham muito bem, obrigado. Se você botar isso fizer essa conta na ponta do lápis, não é incompatível. A discrepância que aparece é quando uma determinada liderança ou um candidato a líder se coloca como um líder popular ou de perfil popular e, na verdade, você tem que escolher entre diferentes perfis de milionários. Você tem que escolher entre milionários e miliardários. Então, nós temos aquela reclamação reiterada de que, por exemplo, o judiciário não está representando bem os interesses do povo e aplicando, né, com sensibilidade a legislação e não está atento para os problemas do país porque vive em uma bolha. Bom, mas daí você tem uma série de diferentes nomes que estão concorrendo à presidência que também vivem em bolhas. É muito complicado você ter uma liderança que se apresenta como popular, representando os anseios populares e que entende e dialoga com a população, mas ela vive totalmente fora da realidade do nosso país. Doutor, a gente começou o debate perguntando, a Bandeirantes, né, na última quinta, perguntando como cada uma das pessoas faria, o que cada um faria para tirar 13 milhões de pessoas da linha do desemprego, né? Eu honestamente, eu não consegui entender a proposta de ninguém ali nesse sentido. Alguém respondeu essa pergunta? Não, acho que não. Primeiro que o tempo da resposta limita um pouco, né, para conseguir desenvolver um pensamento. O Ciro basicamente promete usar a máquina pública para alavancar a economia e automaticamente trazer emprego. É mais ou menos o que a Dilma tentou fazer, o segundo mandato Lula ali, PAC 1, PAC 2, é mais ou menos isso. Não, que funcionou. Que é o que quebrou o Brasil. Funcionou, né? Que é o que e depois Brasil, veio o rebote. Isso é um voo de galinha, né? Isso é um voo de galinha. A hora que o governo acaba a possibilidade dele de se endividar, acaba o excesso de investimento. Mas é uma estratégia que grandes nações do mundo já usaram em outros tempos também, certo? E nenhuma delas é sustentável. Funciona todas por um curto espaço de tempo. Exatamente, é um voo de galinha. Que teria que ter um próximo passo. Todas as e que não veio o próximo passo. Que conseguiram desenvolver e conseguiram manter isso, não foi por esse Fazer modelo, isso né? agora, na sequência, não tem cabimento. A questão é... Fazer isso de novo agora. A questão é, exatamente, tão pouco né? tempo. Não tem geladeira para trocar. Vai endividar ainda mais. Não tem casa própria. Tem muita gente em casa própria no Brasil e aí, ainda, né? E aí, claro, o discurso do Ciro, ele é lógico, né? Se ele está alavancando a proposta econômica dele de emprego baseado em consumo, ele precisa tirar essas pessoas do SPC para que essas pessoas voltem a ter crédito e voltem a comprar de novo. Só que o detalhe é o seguinte, o cara está no SPC porque ele não conseguiu pagar o crédito que ele pegou antes.
eu vou tirar ele do SPC para ele poder ter crédito de novo? Quer dizer, Ele não pagar de novo? para ele não pagar de novo? Aí ele vai quebrar quem fornece o produto. Porque quem fornece o produto não vai receber. De novo? Vai quebrar de Vai novo? quebrar, como, vai quebrar. como quebrou? Como a gente vem aí... Mas é isso que 4 me deixa anos quebrando preocupado. empresa. É que é uma Nenhum ideia deles, mas nenhum deles tem ideia nenhuma para isso. Não, eu... Isso é apavorante. Puxando a brasa pro meu lado, não é pro meu lado, mas eu ouvi as ideias do Bolsonaro com relação a isso. Eu achei, primeiro, incentivar a pequena empresa, fazer com que seja mais fácil em todos os sentidos. Tanto na questão de registro, né, desburocratização, como acesso até a créditos eventualmente. Eu acho que Ele esse pode é um passo. prometer o acesso a crédito? Não, ele não pode prometer o acesso a crédito. Ele pode Desburocratização a facilitar. gente ouve... De quando é que é a lei do leitão, né? Governo Sarney? Não, eu tenho... O Mas Bolsonaro, isso se o ouve Bolsonaro, até, o Bolsonaro se tem ouve uma... até aqui da prefeita que ia abrir uma... A sala do empreendedor sala tá lá. lá. Tá lá. O Bolsonaro tem uma proposta que é o seguinte, ele já disse que a lei trabalhista é praticamente a informalidade. Isso ele já falou. Então, ele, a princípio que se entende, ele vai ampliar a reforma trabalhista, essa que foi feita por último. O Alckmin defende manter essa lei trabalhista, manter essa reforma, reconhece que houve avanços. O Ciro promete revogar, o Boulos promete revogar. A Marina diz que é preciso fazer um grande debate, como sempre, né? O Cabo Daciolo diz que em nome de Jesus ele vai dar mais emprego, né? O Henrique Meirelles, a gente já sabe, é óbvio que ele vai defender, porque ele está no governo que aprovou essa proposta. Muito apagada a passagem dele pelo debate, né? Muito. Muito, demais. Eu achei ele bem... Eu achei que ele estava com medo bem assim, de acanhado. tomar um inverte, Tomou, assim, né? de Isso falar... Isso representa a pouca experiência dele na política. Ele ficou claro isso. Foi Ele, deputado federal, ele senhor. não tem uma capacidade política para se articular perante o povo. E perante o eleitor, que é fundamental. Ele está ali para conquistar votos. E ele não soube se expressar. Mas eu queria voltar a um assunto anterior que eu achei importante. Deixa eu só aproveitar teu gancho e já te devolvo a palavra. Ele deveria aproveitar, se o Radar puder representar o Lula, ele poderia pedir pro Rigoto representar ele. Rigoto Sim. virou eleição aqui, né? Ganhou lá e ele puxa voto. Segue o baile, doutor. Né? Eu queria só falar a respeito dessa questão, duas coisas. Da possibilidade de termos porte de arma e isso ser autorizado pelo Estado. Eu vejo duas coisas importantes aí. Vai ser mais uma fonte de arrecadação do Estado, porque nós vamos ter que pagar para isso. Se é uma habilitação de veículo, hoje para tu tirar uma carteira de trabalho está 2.000 e pouco. Então, quer dizer que nós vamos ter que pagar para ter um registro ou posse de arma. Isso vai representar uma arrecadação para o Estado. Segundo, tem muita gente que usa o veículo como arma aqui no Brasil. Infelizmente. Então a gente não pode colocar isso aí como um exemplo razoável. Porque o brasileiro não tem uma educação histórica para portar e ter dentro de casa uma arma. Ou levar dentro do veículo. Porque isso aí é um processo educativo. É um processo histórico educativo que nós não temos. Nós não temos. Se pegar 80% da população brasileira não sabe nem recarregar um revólver, não sabe nem como é que destranca o revólver. Então isso vai ter que ser, vai ter que aparecer escolas especiais para isso, né? E outra coisa que eu queria dizer, já é exigido hoje, né? Não. Primeiro, o conceito de que não existe mas daí possibilidade tu vai lá de porque comprar e ter porte hoje não, eu sei que é rigoroso, mas tu vai lá porque tu tem interesse, tu tem vocação para aquilo ali. Tu não vai um amador lá fazer isso. Uma outra coisa que eu queria dizer é que tipo de segmento patrocinou o Bolsonaro todo esse tempo na política? Qual é o viés? Qual é a bancada dele? Qual é a bancada que ele representa? O que traz atrás dele em termos de apoio financeiro, sociológico? Ele puxou do boi, Ele puxou do boi, que era na ML, e a ML não foi com mas ele. aí, como é que ficou? Ficou quando a bancada bala e agora ele teve uma dificuldade imensa também, né? para escolher um vice. Dentro do partido dele, ela recusou. Mas se me permite, é só uma observação. Me parece que até pode ter havido alguma fragmentação parcial na chamada bancada ou no eleitorado do boi, mas
em sua maior parte, esse eleitorado ainda está com ele. Ou tem uma imagem circulando na internet que muita gente achou que era uma fake news e que foi comprovada a veracidade hoje por mais de um veículo de comunicação. Uma grande fazenda, não me lembro o estado agora, onde o dono das terras simplesmente botou ali, escreveu na terra, assim, né, botou ali Bolsonaro 2018. O pessoal dizia, não, isso é montagem, não sei o que, é verdade. Para mostrar que ele tem um apoio muito forte desse setor, chamada bancada da Bíblia, da bala e do boi. Então, sim, com certeza. Não, mas o eu Bolsonaro... E que também vai, né? Isso é uma pedra no sapato de um candidato que se apresenta como sendo o cara da identificação popular, da origem popular, o cara do trabalhador médio. O Bolsonaro ele está se aproximando muito do empresariado, do médio, pequeno empresário. Ele teve essa semana um acordo, um encontro que foi organizado, ele foi ciceroneado ali pelo Flávio Rocha, que era então candidato, era um pré-candidato, retirou a candidatura, e teve muita gente de empresas de grande para médio porte que se demonstraram entusiastas da campanha dele e assumiram, né? Estão dando a cara a tapa, estão dizendo, não, nós somos Bolsonaro, vamos votar no Bolsonaro, apoiamos o Bolsonaro. Né? Então, ele começa a se aproximar também desse pessoal, que é esse pessoal que assim, ó, tá cansado de pagar imposto, de ser assaltado, de ser arrombado. Exatamente, sabe? De demorar um ano para conseguir abrir uma filial de uma empresa. Né? A gente está falando assim, gerar emprego. A gente tem aqui do lado um exemplo. A Prefeitura de Lajeado desburocratizou a emissão de alvarás. Você vai lá, registra a empresa, eles partem do princípio de que você é uma pessoa idônea, te dão um alvará. Né? Então você pode ali, não demora um mês, você está autorizado já a operar. Simplesmente tem uma quantidade enorme de empresas de outros municípios que estão se registrando no município de Lajeado e pagando ISSQN para Lajeado. Está lá. Aliás, Lajeado vamos dizer assim, primaz em várias outras coisas, né? Construiu um presídio comunitário lá. Né? Então, é um bom exemplo. O governo né? do Estado tentou se apropriar disso. Fazer campanha para o governo do Estado. Teve que o juiz dizer nada. O sistema é tão complexo que cada vez que eu vou tirar uma nota fiscal do serviço, que não sou eu que cuido, eu só digo, emite a nota para fulano, emite a nota para fulano. As secretárias, elas ficam de cabelo em pé para descobrir se tem retenção de 4,65, se não tem retenção de 4,65, porque a empresa que vai pagar pode estar enquadrado, não sei o que na legislação, que eu não faço a mínima questão de estudar, afinal elas estão ali também, elas estudam, são estagiárias de direito, estão no fim do curso, etc. Tu não tem segurança para emitir uma nota fiscal porque tu não sabe qual é a retenção que tu vai botar na nota fiscal. É uma coisa absurda a organização disso. E para estornar é uma briga, né? Para estornar uma nota eletrônica, né? É um terror, cara. Isso quando funciona o sistema. Né? Quando não tá porque ar. O pior de tudo, depois de eu conviver alguns anos com a impossibilidade de tirar uma nota fiscal na hora que o cliente ia lá pagar, o sistema tá fora. Eu fui obrigado a contratar uma empresa que me cria no meu computador uma compatibilidade com o sistema da prefeitura. Então eu tenho uma despesa de 300 ou 400 reais por mês para pagar uma empresa que consegue fazer com que eu tire a minha nota fiscal. Quando o sistema devia estar lá para todo mundo. Isso nós estamos falando aqui de Novo Hamburgo. Agora imagina multiplicar a nível de Brasil. O cara desiste, o cara vai para a informalidade, o cara não quer saber disso aí. 5.000 e tantos municípios, 5.600 Claro. municípios. Leandro Melo está dizendo que é impressão ou o Jair Bolsonaro está se apresentando menos radical, pedindo desculpas por declarações antigas e no debate parecia que estava anestesiado. Seria um modelo Lulinha, paz e amor? A Cida Medina está dizendo melhor horário eleitoral. Abraço. Bolsonaro 2018. Obrigado pela tua audiência, Cida. A Malvina Batista Vina está na audiência, está dando ok para nós. O Júlio Schneider está dizendo boa noite aos amigos. Todos aqueles que cansaram da velha política estão optando por Jair Bolsonaro. O Júlio não tem audiência Basta de Miami do hoje, mecanismo. Né? Oi? O Júlio não tem audiência de Miami hoje. Por quê? Ele tá aqui. Ai, não vem visitar. Ele me prometeu que viria aqui me visitar quando estiver aqui. Bom saber disso. Isso aí é outra... Júlio, tu já sabe, Júlio. Isso é outro... Deixa eu terminar de ler. Mais uma aqui, ó. O Paulo Velasco está dizendo, o porte de arma, todo mundo esquece que o referendo deu vitória para manter o porte de arma com 63,9% dos votos. O que, convenhamos, é um contrassenso danado na democracia. Esse é outro
outra parte dessa espiral de loucura que a gente vive na política. A gente fala assim, renovação, renovação, renovação. Olha o quadro. Assim, um amigo meu postou no Face, eu vejo um museu de grandes novidades. Porque o que tem ali? O que tem de novo ali? O que tem... Quem se apresenta que se diz... Ele mesmo se diz, eu sou diferente. Ele não se diz novo. Afinal, ele está há 30 anos. Mas aí quando tu fala... Desculpa, Gustavo. Só para pegar o gancho do ouvinte, do telespectador, do Júlio. Quando se fala em cansado da velha política, eu tenho que ter uma noção muito clara do que será a nova política. Lógico. E aí, me parece que a gente está fazendo uma avaliação precipitada. Que não se tem ainda claramente discussões a respeito de todos os segmentos sociais e políticos e econômicos do Brasil. E isso todos eles demonstraram no próprio debate. A incapacidade de fazer um diagnóstico seguro, firme, com propostas, com medidas, com fatores concretos de atuação que vai poder fazer intervenção. Exatamente, não basta o ânimo, né, o afã de destruir o velho. Você precisa planejar o que vai ser o novo, porque senão você está aderindo a uma agenda revolucionária descompromissada e inconsequente. Mas não posso deixar de fazer a piada aqui, né? Porque eu concordo com a observação feita. Nós olhamos para os candidatos e a gente vê que não existe nenhuma renovação de verdade. A coisa mais parecida com efetivamente um novo nesse cenário é o cara do autoproclamado Partido Novo, que tem um patrimônio de R$500 bilhão e que está se aparecendo agora, não sei que idade ele tem, uns 55 anos, está se atirando agora, indo para os 60 pela primeira vez na política. Isso é o mais próximo de uma renovação, que de renovação não tem nada. Exatamente. Doutor Henrique Abel, eu vou começar o nosso ponto final por ti, já te convidando para explicar essa aí, drogas, tô fora. E, se me permite, como o tempo é curto, eu vou deixar essa para a semana que vem e quero fazer um convite. Vocês já disseram semana passada, né? O Ivan disse. Tu vê como a gente está amarelando, Não, é que eu gostaria de fazer um convite, se tu me permite. Vai ter agora na quinta-feira, na Câmara dos Vereadores, aqui em Novo Hamburgo, a partir das 14 horas, o seminário de técnica legislativa e processo legislativo. Fica aí o convite, então. As inscrições são gratuitas, elas podem ser feitas pelo e-mail escoladolegislativo@câmara.nh.rs.gov.br. É agora no dia 16 de agosto, quinta-feira, das 14 às 18 horas. Nós vamos ter palestrantes do corpo docente do curso de Direito da Universidade Fevale, da pós-graduação em Direito da Unicinos. Quem vai abrir o evento vai ser o desembargador Dr. Rui Portanova, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu vou ter a honra de estar ali como mediador, sou um dos organizadores do evento, então fica o convite também para estudantes de Direito, porque ele vai gerar certificado ao final de 4 horas aula. Então fica o convite. Muito bem. Doutor Márcio, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Seu ponto final. Pode me convidar que eu venho. Me convida, eu venho. Eu só queria fazer um lembrete e homenagear uma pessoa que todos vocês conhecem, é um grande hamburguense, que é o Darwin Kremer. Ele vai ser homenageado dia 22 de agosto agora pela Câmara de Vereadores, na Semana do Deficiente Físico. E ele vai ser a pessoa principal, a homenagem vai ser para ele, representando todos os portadores de deficiência física de Novo Hamburgo. Eu acho que é uma escolha sensacional. Ele é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa que é um exemplo para todos nós de superação. E eu acho que ficou muito bem escolhido. Parabéns à Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Assino com o relator. Doutor Ricardo Scotti, rapidinho, amigos de Lucas, Ricardo. Duas coisas rapidinho. Então, assim, amigos de Lucas, nós iniciamos no mês passado um grupo de apoio presencial em Instância Velha. Na primeira reunião ali já tínhamos em torno de uns 12 casais já. Então, deixar o convite, o próximo encontro vai ser no dia 24/8, na sexta-feira, 7h30, no pavilhão da SEMEC, em Instância Velha, Avenida Brasil, número 308. Foi muito legal. No primeiro encontro nós já tivemos, com sucesso, uma menina de 8 anos encontrando uma família, saindo do abrigo. Logo na semana seguinte, uma menina de 9 anos, que o pai e a mãe já começaram a aproximação por vídeo. Ela é de Ourinhos, no interior de São Paulo. E ela faz aniversário dia 18/9, dia 15/9, eles vão para lá para conhecer, para terminar a aproximação, passar o aniversário com ela e trazer para casa em definitivo. E por último, falar rapidinho do aplicativo da adoção. O TJRS lançou na semana passada o aplicativo Adoção RS.
Tá? A campanha Deixa o Amor Te Surpreender. Em 24 horas, ele foi encabeçado pelo TJ e por um grande amigo meu, o Nilson Ayala, que ele fez uma parceria com o pessoal da PUC, que desenvolveram esse aplicativo. Então, em 24 horas foram mais de 1.000 downloads, 83 pessoas habilitadas já no cadastro já tiveram acesso à ferramenta e 3 adolescentes já receberam a indicação para iniciar uma aproximação. Ali, quem está habilitado consegue ter foto, ter vídeo, carta, consegue ter acesso às crianças. E as crianças, elas deixam de ser transparentes, elas deixam de ser mudas e elas passam, então, assim, a se materializar na palma da mão das pessoas. Então, quem quiser, quem não é habilitado também pode baixar, não tem o acesso tão amplo quanto quem é habilitado, mas já consegue ter uma ideia, então, do que é aquilo ali. E fica, então, mais uma vez o convite, dia 24 de 8, 7h30, grupo presencial em Instância Velha. Muito legal. Obrigado, vamos fazer mais essa conversa aí, Ricardo. Volta outro dia longe da política aqui. Tá bom. Doutor Márcio Gerhard, boa noite, ponto final. O meu tempo e meu espaço do ponto final vai para o Canísio, que já está nervoso ali para começar com o programa dele. Um grande abraço a todos. Valdecir Fernandes está dizendo, não sei se Bolsonaro vai resolver, mas a falta de opção nos leva a ele, dá-lhe Bolsonaro. Fechou com o grupo. The Travelers hoje, agora com Canísio Eidelwein. Por isso a gente está chegando ao fim desse programa de hoje. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.